Segunda aula da nossa playlist de Prusa Slicer. Hoje a gente vai falar sobre a interface e as ferramentas da tela inicial. Fala aí, seus cabeças de Prusa Slicer, como é que vocês estão? Muito prazer para quem está me conhecendo agora, meu nome é Hugo Lopes. Saiba que você provavelmente perdeu a primeira aula, se essa é a primeira vez que a gente está se conhecendo. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que a tela do fatiador reserva pra gente. Galera, eu vou continuar aqui a nossa playlist, essa nossa saga, usando os mesmos perfis que a gente criou na primeira aula. Dito isso, vamos dar sequência aqui no que a gente tem disponível só na tela inicial. Falando da parte de personalização, provavelmente muitos de vocês estão se perguntando, como é que eu deixo escuro igual ao seu? Aqui em configuração, vamos dar uma olhada no que a gente pode customizar. Aqui em preferências, a gente tem muitas opções, não vou passar por todas elas, apenas as mais importantes. Por exemplo, Auto Center Parts. Muita gente tem problema com isso, que às vezes já vem por padrão selecionado, e aí as peças ficam toda hora indo para o centro da mesa. Se você deixar desabilitado, como eu deixo aqui, você pode colocar a peça em qualquer posição. Mudando para a câmera, você pode decidir se prefere o modo perspectiva de visualização ou ortogonal. Se você não sabe a diferença, deixa desabilitado, assim como eu costumo deixar. O ortogonal é o que eu prefiro. Caso por algum motivo você esteja desacostumado com a maneira como a barra de rolagem do seu mouse esteja funcionando, é só você vir aqui em preferências, também em câmera e reverter o modo em que está rolando. E essa última, como o nome já diz, é o Dark Mode. Eu prefiro usar dessa forma. Se você prefere branco, deixa como vem por padrão. Você pode mudar aqui. A aba File não tem nada de novo. Você pode salvar projetos que estão no Prusa com algumas informações que você usou nas ferramentas que eu já vou apresentar. O Prusa Slicer tem uma ferramenta interessante que a gente pode inserir algumas formas geométricas 3D dentro do próprio fatiador. Se você clicar com o botão direito do mouse aqui na mesa e adicionar um shape, você pode colocar um cubinho, uma esfera, por exemplo, ou outro modelo que esteja na galeria. Vou inserir um cubo para mostrar para vocês essa ferramenta View, aqui no canto do lado de configuração. Você pode olhar por ângulos diferentes já definidos o seu modelo, como por exemplo, do top de cima, você pode ver por baixo, direita, esquerda e assim sucessivamente. Agora que a gente tem um modelo aqui, que poderia ser impresso, esse cubinho, vamos dar uma olhada nas ferramentas. Você vê que quando eu clico no modelo, algumas ferramentas já se habilitam. Primeiríssima delas, movimentação. Na hora que já aparecem as setinhas, você pode mover de acordo com os eixos, ou se você só clicasse na peça, você move ela com o mouse, claro que na altura da mesa. Ferramenta de escala, obviamente, para alterar a proporção do modelo. Rotate, obviamente, rotacionar a peça em algum eixo. E quando você fizer besteira, você clica aqui em Place on Face e ele vai mostrar alguns ângulos retos que você pode colocar na mesa de impressão. E ele vai sempre mudar. Onde você clicar, vai para a mesa. Ferramenta Cut, a gente pode fazer cortes nos nossos STLs na altura que você quiser. E você pode manter as duas partes de corte dentro do fatiador. Ou se você quiser fazer um corte e eliminar uma das metades, você clica em Cut e manter a parte de cima ticado ou manter apenas a parte de baixo. Aqui você falar para ele manter, ele vai manter após o corte e eliminar a outra. Perceba que você também pode digitar a altura que você quer que aconteça o corte. Por exemplo, eu quero que tenha 20 milímetros de altura. Coloco o corte, falo para manter apenas a parte de baixo, Perform Cut. E assim funciona. Agora, duas das ferramentas mais importantes e mais úteis. Aqui é o Paint on Suportes. Digamos que você tinha um modelo, eu vou até pegar outro exemplo aqui. Peguei aqui uma peça que eu uso como exemplo de ponte, só para a gente entender como funciona o pincel do suporte. Clica na peça, vem na ferramenta e é exatamente um pincel. Você vai mostrar para ele onde você quer suporte. Se você pintar em azul, usando o botão esquerdo mesmo do mouse e fatiar, vem suporte apenas naquela região que você pintou. Se você clicar com o botão direito do mouse e deixar vermelho, essa região não haverá suporte, tá bom? Então, em outros tipos de arquivo mais complexos, você queira uma região com suporte, outra não, se você pintar com vermelho, ele tira os suportes daquela região. Observe que você tem algumas diferentes maneiras de usar esse pincel. Você pode fazer uma esfera, que é o que eu costumo usar, um círculo, ele é um pouco diferente, é de acordo com o ângulo de visão que você tá, ou triângulo, que é de acordo com a mecha mesmo do arquivo. Você também seleciona o tamanho desse pincel, se você aumentar aqui nessa barrinha de rolagem, vem bem grandão, ou você pode fazer bem minúsculo, fica a seu critério. E por fim, tem a opção de remover todas as seleções, e você tem essa opção aqui, ó,
Highlighting Overhang, ou seja, para dar destaque para onde tenha overhang. Vou colocar uma peça um pouco mais complexa para você observar melhor. Peguei aqui um dos clássicos da impressão 3D, todo mundo já imprimiu esse busto. Se você clica nele, vem aqui no pincelzinho do suporte e coloca que o overhang que você quer destacar, por exemplo, de 25 graus. Vou colocar aqui. Ele vai mostrar para você em azul todos os ângulos que ultrapassam 25 graus de inclinação. Isso ajuda muito quando você conhece os limites da sua máquina, então você sabe que ela desempenha bem overhangs de até 40 graus ou de até 35 graus. Então você determina aqui na regiãozinha do pincel, depois você vem pintando onde você quer suporte, baseado nesse overhang que ele está destacando para você. Se você vê que é uma região tipo dessa sobrancelha aqui, que não precisa exatamente de suporte, você deixa passar batido. Aí se você vê que no nariz aqui precisa, você coloca. Na parte da máscara eu não colocaria. E assim vai. Então esse destaque ajuda você a saber exatamente onde você precisa pintar ou não. Aproveitando esse modelo do Batman, esse outro recurso aqui é muito interessante, que é o Seam Paint, ou seja, pintando a costura. Você pode determinar manualmente com o pincel também, assim como nos suportes, onde vai ser a costura da sua peça. Nesse caso do Batman, por exemplo, tem algumas regiões que a gente poderia esconder essa costura, como nessas dobras aqui da capa dele, ou aqui pela parte de dentro, que acho que é onde eu escolheria. Então se a gente pincelar essa região, tudo bem que eu estou pincelando igual a minha cara, né? Mas enfim, chegou num ponto aqui que não tinha mais o que fazer, então a gente escolhe na parte de trás aqui para esconder. Estou fazendo bem porcamente, mas só para vocês entenderem. Vamos dar um slice nessa peça, mas vamos dar uma olhada na costura e vou aproveitar para mostrar para você essa abinha aqui embaixo que está Show Item Options. Se você clicar aqui, você pode mostrar algumas features que estão desabilitadas pelo Prus Slicer, como por exemplo movimentos de Travel. Agora ele colocou em azul todas as movimentações sem extrusão para a gente ver onde elas acontecem. Você também pode colocar, por exemplo, os retractions. Então você vai ver onde acontecem todas as retrações nessas bolinhas roxas aqui, por exemplo. E o que a gente estava querendo ver, que é a costura. Todos esses pontinhos brancos aqui é onde ocorre a costura. E se você reparar, é exatamente onde a gente pintou. Olha aqui na parte de trás também. Aproveitando que a gente está com essa peça fatiada, mostrei para você as ferramentas da lateral. Mostrei aqui essa opção de baixo para você observar alguns movimentos que a impressora faz. Dá uma olhada nesse view aqui também do lado. Você consegue mudar o tipo de visualização do fatiamento. Esse que a gente está vendo é o de Feature Type, como está aqui. Você consegue ver diferentes movimentos que a impressora está fazendo para construir a peça. E na legenda aqui do lado você vê o que cada um significa. Então esse amarelado mais claro são as paredes internas, os perímetros. Os perímetros externos são esse laranja um pouco mais forte. Todos eles ficam determinados aqui do lado de fora. O enfio é esse marrom, tem aqui na legenda. E observe que você consegue ver quanto tempo cada uma dessas features demora, quanto ele gasta de material em cada uma e por aí vai. Observe que essas features ou essas partes da peça mostram até mesmo quanto tempo cada uma delas gasta durante a sua impressão. Como por exemplo, em perímetros a gente gasta 1 hora, no enfio está gastando 4 horas. E outro detalhe, você pode habilitar ou desabilitar uma dessas features. Como por exemplo, se você está com a peça cheia de suporte, mas queria ver como está ficando nessa região, você pode clicar aqui, desabilitar o suporte. Ou nesse caso a gente pode ver só onde ele está em contato com a peça, para entender melhor como está o posicionamento dele, se vai danificar ou não. Além do Feature Type, a gente tem todos esses outros, como por exemplo por Height. Você consegue ver onde os pontos da peça estão mudando a altura de camada. E dá só uma olhada que aqui a gente tem algumas diferenças. Na região de overhang está mudando a altura de camada. O próprio suporte também está fazendo variedade aqui, está fazendo uma mudança de altura de camada. Você pode mudar por width, que seria a largura de extrusão. Você vê que também tem algumas diferenças, ó. E na legenda ele mostra para você qual largura está usando. Essa mais verde aqui está mais próxima de 0,43, por exemplo. Você pode mudar para velocidade. Dá uma olhada como nossa peça aqui tem diferentes velocidades. Na legenda ele mostra cada uma é, ó, preenchimento a 80 mm por segundo, tal.
Lembre-se, galera, que esse perfil é o que veio pronto do fatiador, não é o perfil de impressão que eu costumo usar, tá? Não, eu não imprimiria uma peça desse jeito. Mas só para vocês verem que você tem várias opções aqui de visualização. Temperatura, por exemplo, está constante a temperatura, vazão volumétrica e qualquer uma que você precisar aí. Voltando aqui para a tela inicial, além disso a gente tem essa caixinha superior que é para você adicionar modelos. Então sempre que você quiser buscar um arquivo no seu computador, você clica aqui, vem na sua pastinha de STL que eu tenho certeza que você tem, e aí você pode vir e buscar qualquer modelo que você queira inserir ele. Deixa eu pegar um aleatório aqui. Einstein, boa. Clicou, o modelo está inserido aqui. Tive que arrastar que ele estava dentro do nosso Batman. Da mesma maneira que a gente inseriu, você também pode excluir clicando no modelo e vindo nesse maisinho aqui. Deleta ele. Já nessa ferramenta você deleta toda a mesa. Ele vai excluir, mesmo que tenham vários modelos, ele exclui todos. Ctrl Z, desfaz o que você acabou de fazer. Essa aqui é o Arrange. Se você tiver só um arquivo, ele vai apenas centralizar. Se você colocar vários arquivos aqui na mesa, deixa eu colocar alguns modelos diferentes só para vocês verem. Certo, estão todos dentro do Batman. Então tá tudo desorganizado. Quando você clicar aqui no Arrange, ele organiza todo mundo para que possa ser impresso. Clicou no modelo, a gente tem aqui o Copy. Depois, obviamente, aparece o Colar. Se você está clicando em um modelo, vem aqui no maisinho, adicionar instância, ele vai copiar esse modelo infinitas vezes. E claro, para você reduzir, só clicar em remover instância, ele volta a quantidade correta. Aqui a gente tem a ferramenta de pesquisa para você navegar dentro do Prusa. Se você quiser layer, por exemplo, ele vai te mostrar tudo que tem relação com layer. Se você quiser pesquisar, não sei, infill, por exemplo, ele vai te mostrar tudo que tem relação com infill. E aí você clica e você vai parar na configuração. Essa ferramenta aqui, muita gente usa no Cura. Eu nunca gostei dela nem no Cura, no Prusa também não curto, que é o Variable Layer Height, para você alterar a altura de camada da peça de acordo com o overhang que ela tem e tal. É para ganhar tempo de impressão. Eu não curto muito porque fica alterando demais o fluxo da peça durante a impressão, mas está aqui para quem gosta. Coloquei um novo modelinho aqui para a gente entender. Quando você clica em Variable Layer Height, aparece essas configurações para você. Você pode determinar se você quer priorizar nessa peça qualidade de impressão, então ele vai variar a altura de camada priorizando qualidade, ou se você quer ganhar tempo de impressão. Então, quanto mais você arrastar para o lado do speed, ele vai priorizar velocidade. Se você arrastar mais para o lado de qualidade, ele vai priorizar qualidade de impressão, ou seja, ele vai priorizar o acabamento dessa peça. Para que ele surta efeito, clique sempre em Adaptive, não se esqueça. Aqui ele já vai te dar uma prévia do que ele vai fazer. Ele vai mostrar as alturas de camada aqui, dando uma simulada para você. Dá uma olhada aqui nessa região aqui, ele está usando 0.3. Se a gente priorizasse velocidade, tá aqui, ó, 0.9, vamos pôr um Adaptive, dá só uma olhada no que ele faz. 0.3, ó, em quase tudo. Ele quer ganhar tempo. Só em regiões que precisassem mesmo, aí ele ia dar uma diminuidinha aqui, ó. Mas ele priorizou realmente, ó, correria. Como eu não gosto, vou dar um reset e deixar isso para lá. Perceba que aqui na área inicial você também consegue navegar entre alguns dos seus perfis que você já tiver pronto. Como no meu caso aqui, tem todos os meus perfis de impressoras. Aí eu posso mudar para, por exemplo, Tacon Slim. E aí dentro de Tacon Slim eu consigo selecionar os filamentos que eu já classifiquei para ela, tipo PLA. Ou, por exemplo, aqui, ó, os perfis de altura de camada que eu já deixo salvo para mim. Eu organizo dessa forma. Isso vale para qualquer impressora. Ender 3 S1, por exemplo. E aí eu venho para os materiais que eu já usei. Seleciono aqui Ender 3 S1 PLA. E aí a altura de camada que eu já usei, que tem um perfil pronto. E aí quando você muda, você pode navegar entre os seus presets que já estejam salvos. Além disso, eles deixam duas configurações de suporte aqui para você alterar na tela inicial, sem suportes ou apenas na mesa de impressão, fortalecimento onde ou em todos os lugares. É tipo para você decidir se vai querer ativar os suportes ou não. Além disso, a gente consegue mudar a porcentagem de infill aqui na tela inicial, ativar e desativar o Brim. Além disso, aqui sempre vai ter todos os nomes de arquivos que estão na mesa de impressão ou partes desses arquivos, como por exemplo, se eu clicar com o botão direito no nosso modelo e colocar adicionar parte, aí você vai
inserir um outro arquivo que faça parte desse modelo, tá? Supondo apenas. Veja que agora eu tenho dois arquivos na mesa, mas como um é parte do outro, eles estão inseridos dentro do primeiro, porque eu adicionei uma parte, tá bom? Essa é a única diferença de você inserir como parte ou inserir como arquivos separados. Veja só o que vai acontecer. O Low Poly MUI é agora um modelo que tem o barquinho como a parte e o outro barquinho ele é um arquivo extra, à parte. Agora eu vou deixar os dois separados e aí você vê que o nome deles vão aparecer aqui. Você pode desabilitar um para você visualizar só o outro, mexer só nele e assim sucessivamente. Inclusive, se você desabilitar ele aqui nesse olhinho, quando fatiar, ele não é reconhecido. Quando você habilita, aí ele até pede para você fatiar de novo. Partindo agora para o final, quando você tem uma peça fatiada, você tem uma barra de rolagem aqui na lateral justamente para ver todas as camadas do fatiamento, tá bom? Você consegue ver tudo do modelo, desde a primeira camada, preenchimento. Tem essa outra barra de rolagem aqui embaixo que é para você ver especificamente essa camada. E além disso, fica aqui na lateral cada linha do G-Code, para você localizar depois que ponto é esse que está sendo feito agora, qual é a linha dele, tá bom? É bem específico, bem demonstrado tudo aqui. Último pedacinho aqui da interface que a gente ainda não viu, essa parte de baixo, onde você pode manipular a localização e também a proporção dos modelos. A localização ela é referenciada na origem da mesa. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Aqui onde a gente tem a origem da mesa, se você zerar a localização do seu modelo, ele vem para cá. Afinal, aqui é o ponto zero, ok? Para manipular a proporção, você tem porcentagem ou as medidas. Então, se você colocar aqui 150%, ele vai aumentar proporcionalmente. Se você quiser que ele tenha 80 milímetros de altura, ele também aumenta. Caso você queira mexer na proporção desse modelo, nas medidas dele, sem que altere todos os eixos, é só você desabilitar esse cadeado aqui da proporcionalidade. Então agora você pode manipular diferentes dimensões dele aí. Eu não recomendo, porque você vê que deforma todo o modelo, mas você pode fazer desde que você saiba o que está fazendo. Daí, caso você precise, é aqui que você pode usar. Vou voltar aqui para as medidas de 100%, vou fatiar, para a gente encerrar nossa interface. Dá só uma olhada no último detalhe que ficou. Após o modelo fatiado, se você rolar aqui a barrinha, você consegue ver o gasto de filamento em gramas, em metros, tem até em volume e também o custo, caso você tenha preenchido no cadastro de filamento. A gente vai ver isso mais para frente. E claro, né, a estimativa de tempo de impressão. Por último, e não menos importante, se você quiser exportar o seu G-Code, está aqui a opção Export G-Code, obviamente. E para quando você tiver com o seu disco móvel aí, seu pendrive, cartão de memória, após você inserir, vai aparecer essa opçãozinha aqui para você exportar direto para o cartão de memória, tá bom? Bom, galera, acho que era isso que a gente tinha para ver aqui de interface. Agradeço muito se você ficou até aqui. Não teve parâmetros, mas já teve fatiamento. Para quem reclamou da última aula, de qualquer forma, já vou pedir para você deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal, porque tem mais conteúdo vindo para a gente finalizar essa série. Então eu te vejo nos próximos episódios.